Como é que você mantém uma comunicação sem que tenha má interpretação, má entendimento, de uma forma segura, assertiva? Como controlador há 30 anos, eu trabalhei com muitas situações de emergências reais. Avião, por exemplo, pegando fogo. Infelizmente, eu tive que gerenciar alguma situação que houve o acidente com morte. Toda essa experiência eu trouxe também para a área de ensino e comunicação. Seja bem-vindo ao nosso podcast, onde as ideias se encontram. Meu nome é Caio Venturini. Hoje eu estou aqui com o professor Calazans. Ele é professor, tem cursos na área de Direito Aeronáutico, preparação para concursos, comunicação e diversas áreas da neuropsicopedagogia. Seja bem-vindo, professor. Grande Caio, para mim é um grande prazer estar a bordo aqui contigo no Nós Podcast para a gente discutir, debater, conversar aí sobre várias frentes aí da comunicação e demais assuntos. Para mim é um prazer. Bom, o professor ele tem 40 anos de experiência, é isso, professor? Conta um pouco para a gente da sua trajetória. São várias, né, frentes, sendo que, vou dizer que o escopo principal seria relacionamento pessoal, entrando aí em comunicação. Então, eu peguei toda a minha experiência como professor, né? Sou professor há 40 anos, professor de escola técnica militar, escola também graduação, pós-graduação. Eu fui instrutor na área da aviação. Eu fui controlador de tráfego aéreo e fui piloto durante 10 anos. E aí estas experiências, né, ensinar uma atividade complexa para uma área muito complexa. Então, aprendi muitas coisas sobre segurança no ensino, assertividade, e trago todo esse conhecimento dessa área complexa para a área de comunicação e área de ensino, dentre outras coisas. Você falou que você foi controlador de tráfego aéreo. Qual que foi essa virada dessa profissão para profissão de comunicador, de professor? O serviço, né, a atividade de controle de tráfego aéreo, infelizmente pouco explorada no Brasil, ela é uma atividade que exige várias habilidades, várias competências, dentre elas comunicação. Então, eu conto a experiência que eu trabalhei em alguns aeroportos internacionais, onde eu falava inglês com várias nacionalidades. Eu falava inglês com o americano, que era tranquilo, com o inglês, que era tranquilo, mas com o japonês, com o grego, italiano, ou seja, com outras nacionalidades. Como é que você mantém uma comunicação sem que tenha má interpretação, má entendimento, de uma forma segura, assertiva? Então, eu usei esta experiência e trouxe para a área de comunicação e ensino. Lembrando que também eu fui professor na área de aviação com algumas matérias complexas, regulamentos de tráfego aéreo e navegação aérea. Então, como é que se ensina navegação aérea? Usa matemática. Então, eu usei essa competência que eu desenvolvi na aviação e trouxe para cá. Uma outra coisa também, como controlador há 30 anos, eu trabalhei com muitas situações de emergências reais. Avião, por exemplo, pegando fogo. Infelizmente, eu tive que gerenciar alguma situação que houve o acidente com morte, mas até então, conversando com o piloto, tentando gerenciar. Então, toda essa experiência eu trouxe também para a área de ensino e comunicação. Ah, maravilha. E qual que é a importância da comunicação e qual que é a dificuldade na área da aviação? A comunicação é tudo. Eu conto 2 acidentes que eu não participei dos acidentes, mas eu estudei muito. Um ocorreu lá na Ásia, não lembro agora detalhes do acidente, e o outro foi do Rio Hudson, que o piloto decora com o Airbus, e na decolagem com o Airbus, gansos entram nas turbinas e apagam as 2 turbinas, logo após a decolagem. E o controlador de tráfego aéreo sugeriu que ele voltasse para o aeroporto e ele optou por pousar nas águas e todos foram salvos, todos. E eu acompanhei ali, eu vi a gravação, a conversação entre o piloto, comandante e o controlador. Que comunicação, que inteligência emocional. Então, o que aconteceu? Ele
com a comunicação, ele se comunicou muito bem com a tripulação, os comissários de bordo, que transferiu essa paz para os passageiros, todos saíram ilesos, saíram do avião na água, foram para as asas, né, e todos salvos. Num outro acidente de menor gravidade, o comandante ficou muito nervoso, transferiu esse nervosismo para os comissários, que transferiu esse nervosismo para os passageiros, e 70 passageiros morreram sufocados, porque o avião pegou fogo, mas para o lado de fora entrou fumaça, e eles ficaram apavorados e congestionaram ali a porta de saída e mais ou menos a metade morreu. Então, para mim, é um exemplo claro de comunicação. Claro que tem aí inteligência emocional envolvido nisso, né? Mas eu tive a oportunidade de conversar com um piloto que estava com um dos motores em chamas. Tem um colega meu, eu falei, rapaz, você tava com aquela tranquilidade. Então, isso é comunicação. A comunicação, ela tem vários elementos, sendo um delas a inteligência emocional, né? Que é o relacionamento. Isso, para mim, é importante em todos os sentidos. Em várias áreas, né? Eu falei aqui a gente vê político, jogador de futebol, empresário que é pressionado, às vezes, por um repórter, e ali ele perde a linha. Não soube se comunicar? Não soube se comunicar. Mas a fonte da má comunicação foi a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional ela serve para a gente evitar travar na hora de nos comunicar. Então, na frente de um palco, na frente do seu chefe, até na frente de quem seja. Qual que é uma dica ou como que alguém pode fazer para treinar sua inteligência emocional na hora de se comunicar com alguém importante? A comunicação, muitas pessoas fazem curso de comunicação, às vezes até mesmo curso de oratória, e limite-se à teoria. A oratória, a comunicação é habilidade. A habilidade você não aprende com teoria apenas. É claro que você vai aprender, estudar técnicas, mas habilidade é uma competência que você desenvolve treinando. Então, você tem... Eu estava dando aula de comunicação oratória para uma pedagoga. Tinha acabado de fazer o curso de pedagogia. E também tive a oportunidade de dar comunicação oratória para advogados ou até mesmo bacharéis em direito. E qual é o problema deles? Por exemplo, a professora, ela travou. Eu falei, como que você travou assim no nosso curso? Ela falou, professor, eu fiz pedagogia e nunca dei uma aula. No caso, ela nunca deu uma aula. Então, não treinou. É simples, ela não treinou. O advogado lá, o bacharel que ficou travado também, ele falou, professor, eu fiz curso de Direito e não tive um treinamento para que eu pudesse falar em público, né? Hoje muitas pessoas travam quando vai em audiência falar com o juiz, tem gente que não vai falar com o juiz, com o promotor. Então é treinamento. Inclusive no nosso curso de oratório eu trabalho com duas frentes, treinamento. Eu me lembro de um colega que ele é um professor universitário, um currículo, um dos melhores currículos que eu conheço, com curso no exterior, pós-doutorado, e ele pagou caríssimo por um curso de oratória, de um dia. Eu falei, muito caro esse curso aí. Mas eu falei, como que foi o curso? Ele falou, Calazans, eu fiquei 4 horas de manhã, foi um sábado, e 4 horas da tarde ouvindo. E eu falei, você falou o quê? Não, eu não falei nada. Eu falei, não, você fez um curso de escutatória e não de oratória. Então, é treinar situações. No nosso curso de oratória, a gente treina quando a pessoa é instigada. Como que você responde a uma pessoa que te instiga à violência? Então, não é treinar a falar, tem dentro de uma técnica. Vamos treinar aqui hoje um repórter, vamos discutir um assunto aí bem complicado. Tá? Vamos supor que nós sejamos alunos do curso. Então, só a nível para treinamento, independente do que você pensa. Então, eu vou escolher um assunto. Eu vou falar sobre apoiar o armamento e você vai apoiar o desarmamento. Independente do que você pensa. Ok? Aí eu falo assim, então, amanhã às 3 horas, você prepara um texto e você vai debater com o Calazans sobre... Desarmamento. Aí eu chego no dia, pronto, pode falar. Aí você começa a falar, você vai falar hoje sobre o armamento. Agora eu quero que você... Mas eu não treinei. Já começou errado. Porque quando você treina, você tem que treinar a oposição, ver a posição da oposição, como ela se comporta. Então é esse treinamento que eu acho que falta no contexto geral.
E existem diversas... A gente consegue, porque quando a gente vai pegar um projeto para fazer, o que a gente faz? A gente quebra ele em partes para a gente ir por partes. A gente consegue quebrar a comunicação em partes, por exemplo, quebra de gelo, desenvolvimento, conclusão. A gente tem uma sequência que a gente consegue planejar a nossa comunicação? Isso para mim é tudo, o planejamento. Como fui piloto, eu inventei um esquema, um sistema, uma metodologia que chama a palestra e o voo. A aula e o voo. Inclusive está gratuitamente no meu canal do YouTube, tem um curso que eu falo sobre isso. Eu estava uma vez numa sessão, numa subseção da UAB, e um palestrante estava acabando a palestra, mas nós só soubemos que ele acabou porque ele parou de falar. Tá todo mundo assim, do nada ele parou de falar. Aí a organizadora ficou olhando, tá? Aí nós ficamos, o que aconteceu? Foram até o que eu disse. Não, eu acabei. Então ele não fez uma transição. Ou seja, ele não soube dividir. Então eu equiparo. O que é a palestra? A palestra é igual um voo, né? O voo começa com uma decolagem, então você decola, onde você faz a introdução, depois você faz uma transição suave, não entra no assunto, uma transição suave, depois aí tem um voo nivelado. O voo nivelado é onde você faz a maior parte, né, da sua comunicação. Aí depois você começa já a reduzir para pousar, então você começa a fazer uma transição para o final. Então, embora essa divisão, introdução, desenvolvimento e conclusão é muito aceita, eu acho que tem mais coisas interessantes para a gente colocar aí no meio para ficar mais agradável, ficar mais assim, como você faz? Dividir. Né? E essa divisão é interessante, porque um dos grandes problemas de palestra, como eu já fui, quando acontece o organizador falou, Calazans, você tinha 1 hora para falar, tá, mas tivemos um problema aqui, você vai ter só 40 minutos. Aí você quebra o palestrante. Se ele souber dividir e saber que cada divisão tem uma cronometragem, ele pode tanto... Eu já tive oportunidade também do camarada falar, Calazans, você tinha 1 hora, o palestrante seguinte não veio, você vai ter 1h30. Ou seja, você pode tanto diminuir ou estruturar, mas tudo depende disso que você falou. Como estruturar uma palestra. Eu tenho esse método de 5 fases, que é bem legal. Você pode ter outra, mas tem que ter. Se acabar a energia aqui agora, eu estou dando aula com projetor, com recurso visual, se acabar a energia, eu uso a técnica da aviação, né? Quando eu era piloto, qualquer fase do voo, se der pane, o que eu faço? Na decolagem, se der pane, eu paro. Depois que eu decolei, eu pouso em frente. Se eu estou em voo nivelado, o que eu faço? Mesma coisa a palestra. Em toda situação, se houver alguma anormalidade, alguma intercorrência, o que eu faço? Se tiver essa estrutura, como você bem sinalizou, você consegue, em qualquer fase, ajeitar e ter, assim, menos vítimas, né? Ah, maravilha. E quanto à introdução? A introdução, eu penso que, assim como a aviação, que a decolagem é um dos momentos mais perigosos. Por quê? Porque você pode chegar a esquecer, depois que você está um tempo no palco ali ou apresentando, parece que o negócio já flui. Agora, aquele primeiro momento, quais são as dicas ou como a gente faz para esse momento ele ser mais suave, para a gente se ambientalizar, para não chegar e tomar aquele susto e dar o branco? Como que a gente faz? Eu uso a técnica do pitch. Né? O que é o pitch? O pitch é um breve discurso, uma breve apresentação. Eu posso usar um pitch para apresentar um negócio. Em aulas e palestras, eu uso o pitch. Tá? Então, o que é o pitch? É uma breve apresentação. Quando eu falo de aviação, pega a aviação comercial, um Boeing, um Airbus, só tem um momento em que o voo usa máxima potência, que é a decolagem. Depois que ele decola, ele já reduz e daí para frente cada vez menos potência. Então, o pitch é a primeira fase da palestra ou a introdução a uma aula. Então, você tem que colocar máxima potência. Porque se o avião se pega Congonhas, né? Eu já decolei de Congonhas. Se você não fizer uma boa decolagem em Congonhas, que é uma pista pequena, você tem muitos prédios ali. Você, desculpa a expressão, você sai lambendo os prédios ali. Então, se você imprimir a potência,
o voo está garantido. É a mesma coisa palestra. Então, quando eu falo máxima potência, isso não quer dizer que você vai ser violento, agressivo. Você tem que ser impactante. Então, existem técnicas do impacto. É claro, eu sempre falo que muito antes de você abrir a boca, você já foi avaliado inconscientemente pela plateia. Você já foi aceito ou rejeitado, podendo reverter o que é difícil. Então, como você chega, olha só que interessante. Se eu fizer assim com a cabeça, isso já é neurociência, tá? Se eu fizer, oi, Kai, tudo bem? Olha só, oi, Kai, tudo bem? Esse movimento em mim libera em mim, em você uma substância, um hormônio que se chama ocitocina, que é o hormônio do prazer da aceitação. Só de fazer isso, eu não abrir a boca. Se eu chegar com 3 sinais, sorrir, já houve uma aceitação, entendeu? Então, não abri a boca ainda. Tá? Então, eu já começo com um sorriso, claro que tem que ser um sorriso espontâneo, um sorriso voluntário, não pode ser um sorriso nervoso, que a gente chama de sorriso falso. Aí sim você começou, muitas vezes a pessoa vai subir o púlpito, ela pega uma pasta e sobe, né? Com a pasta assim, ela inconscientemente está nervosa, está protegendo a região aqui do tórax, né? Que é uma região vital, então ela está mostrando nervosismo. Ela nem percebe, né? Mas ela está sendo percebida pela audiência. Então, eu tenho um módulo que chama leitura corporal ou leitura não verbal, ela antecede a comunicação verbal e nós precisamos saber disso. Existe alguma técnica de PNL para tirar esse nervosismo? Alguma âncora, alguma coisa que a gente pode usar? Olha, eu acredito que é o treinamento. Tá? Eu estava dando aula para um camarada agora, um vendedor, e ele falava tanto né. Eu falei, companheiro, não, não falei não né. Nós gravamos, olha aqui. Ele falou assim, e interessante é que o né é falta de fluência, então você não está fluindo. Porque você monta um raciocínio, você vai conversando, e o né é como se fosse uma vírgula, então é um nervosismo. E a pessoa não percebe. Então a gente grava, olha aqui, ó. E tem gente que, você já viu isso em escola? O professor chama maneirismo, né? O professor que tem vício, fala né, fala ok, e aí, entendeu? Então. Ou seja, e às vezes a plateia começa a notar. Vamos ver quantas vezes ele fala né hoje? Uhum. Ou seja, a audiência perde o foco, a atenção no assunto principal. E aí são vários tipos de treinamento, mas aí é treinamento. Você vai ouvir, tá? Existe também, às vezes, a pessoa está muito nervosa, ela nem percebe. Então, qual o treinamento? Existe treinamento, por exemplo, se eu vou começar uma palestra e fico assim, num ambiente esperando, isso aqui, braço cruzado, eu estou fechando o meu cérebro. Eu estou fechando. Isso aqui é neurociência, eu estou com a perna cruzada. Então, existe treinamento. Então, você entra numa sala, dá uma relaxada. Ao assumir a sala, você pode relaxar. Isso é uma coisa interessante, né? O cérebro e o movimento são mãos duplas, né? Então, se eu fechar aqui, eu fecho o cérebro para pensar. E se o meu cérebro estiver fechado por um pensamento seco, eu tento cruzar. Então, o movimento do corpo pode interferir no seu raciocínio. Então, a gente dá dicas aqui, ó. Uma boa dica, quando você vai falar, dar uma palestra, se você puder trabalhar com uma cadeira que tenha braço, é melhor, porque ela evita que você faça isso, entendeu? Cruzar os pés aqui, principalmente no tornozelo, você fica mais nervoso. Então, é treinar. Eu dou aula aqui no TEIA, né? Nós estamos no Sampacast aqui, nós temos o TEIA. Eu já fiz uma experiência. Eu falo para os alunos, nós vamos fazer hoje treinamento, tá? E vocês vão apresentar. Eles cruzam os pés, sem perceber, mostrando nervosismo. E aí eu dou aula, por exemplo, às vezes leva 2, 3 horas. Eu tenho que conduzir a minha palestra, acalmá-los, igual o piloto acalmar o passageiro. E aí eu tiro foto antes, no meio e no final. E no final, os pés já estão todos assim abertos, tranquilos. Então, o palestrante... Ele tem que se conhecer para ele se dominar e também conhecer o público. Poxa, por que o Caio está de braço cruzado? Tem uma resistência. Pode ser resistência em relação a mim,
Pode ser resistência em relação ao assunto, ou a temperatura está muito baixa, não tem nada a ver comigo. Mas eu tenho que... O professor, o palestrante, o comunicador tem que perceber isso e corrigir. Trocar o pneu do carro com o carro em andamento, em movimento. Exatamente. A comunicação, muita gente pensa que ela é de uma via, de mim para você. Mas, na verdade, ela é de duas vias. Eu mando a comunicação para você, você manda o feedback para mim. Eu tenho que pegar aquele feedback e ver o que eu vou fazer com aquele feedback. Tem o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que ele diz, não existe fracasso, existe feedback. Ele fala, eu pego o feedback e eu mudo a minha estratégia para eu conseguir o meu resultado. Uma dessas estratégias que eu vejo é utilizar a senoide. Senoide é o gráfico de altos e baixos. Isso. Então, eu falo mais rápido, falo mais alto, depois eu venho, falo mais calmo, mais pausado. Isso é uma técnica que você também ensina, isso é eficaz na hora já que a gente está contando o nosso conteúdo, depois que a gente já passou pela transição. Como que a gente deve se portar para segurar a atenção da audiência? A palestra e o voo. Assista, que é interessante, que eu falo muito isso. Então, decolagem, potência máxima. Então, não adianta você começar, oi, tudo bem, está iniciando. Se você não imprimir potência máxima, não vai decolar. Então, você começa uma palestra com uma pergunta impactante, né? E pergunta, geralmente, a gente dá, quando você faz uma pergunta, ainda que você vá responder no momento ou ao longo da palestra, faz uma pausa. Abre um vácuo na cabeça do seu interlocutor. Outros especialistas dizem que começar uma palestra, uma aula com pergunta é melhor, porque você abre um vácuo, ele vai querer que você responda aquilo. Então, você conta uma história que não termina, né? Então, pelo menos não termina quando você apresentou a história, e aí você, né, durante o voo, né, quando você vai pousar, o Boeing Airbus, existe o reverso, não sei se você já viu, aquele barulho, é o motor. Então, existe hora que você tem que colocar adrenalina e você tem que alterar. Então, você pega um filme, uma novela, um livro, ele trabalha com as emoções. Então, nós precisamos trabalhar com as emoções, sem apelação, mas você tem que trabalhar com medo, com a tristeza, com a alegria, mas de tal forma que você reveze. Então, você começa com uma emoção, mas não mantém a emoção o tempo todo. Agora eu vou trabalhar com alegria. Inclusive, na nossa palestra, a gente programa isso. Nesse primeiro trecho, eu vou trabalhar com impacto, colocando uma grande ansiedade, colocando ali situações que a pessoa leva emoção. Lembrando que nós somos razão e somos emoção também. Então, o palestrante tem que trabalhar. E, para isso, você conta a história. Tá? A tua história, a aula que você vai dar, tem uma história. História é o quê? Pode ser um estudo de caso, um caso real, e aí você trabalha com as emoções, você acelera. Então o avião está para pousar, mas não sei se ele vai pousar, o vento está muito forte, ele vai pousar. Pousou tranquilamente. Então você pode fazer o coração da pessoa acelerar. Inclusive, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Para que hoje, você manter a atenção das pessoas, é muito difícil. A pessoa aprender. Então, existe adrenalina, já ouvi falar, né? Então, a adrenalina ela é formada aqui na parte suprarrenal. Mas existe uma adrenalina que se chama epinefrina. É a mesma adrenalina, mas é que ela é gerada no cérebro. Se você provocar produção de adrenalina no cérebro, que é epinefrina, durante a conversa, ele vai guardar aquela informação por muito mais tempo. E como é que você faz isso? Você provoca a epinefrina? Contando história. É uma excelente maneira, mas variando as emoções. Tá? Então, eu começo a história, o avião estava decolando, vou dar aula sobre direito aeronáutico, nada a ver com aviação propriamente dita. Não vou falar sobre voar. E o avião, na hora de decolagem, passou um helicóptero por baixo,
e teve uma colisão. O avião conseguiu se controlar, mas o piloto teve muita dificuldade para prosseguir no pouso. Durante essa palestra aqui, eu vou falar qual foi as consequências, quais foram as medidas que o piloto tomou. E a gente vai estudar isso à luz do direito aeronáutico. Pronto. O piloto caiu ou não? Não sei. Pelo menos não quero contar agora. Quero contar, mas só aí eu já segurei o camarada. Abriu um loop na cabeça dele. Abriu o loop e abriu um loop. Pô, pousou ou não pousou? Ou posso até contar, olha, ele caiu, mas como ele caiu, vocês não têm ideia do que o piloto fez. Então eu posso até dar um spoiler que não é legal, mas posso dar. Mas a questão não é o que aconteceu, já é como aconteceu. Aí eu vario, né? A epinefrina. Porque quando é que você aprende um assunto e quando é que você grava? Quando a neuroplasticidade, o que considerava antigamente que o cérebro não crescia, o cérebro cresce. E a epinefrina, emoções, a adrenalina faz sinapses, o cérebro aumentar, e aquela informação ela é guardada. Então, eu tive excelentes professores, você já deve ter tido, e eu comecei a fazer, depois que eu estudei neurociência, fazer uma análise. E é verdade, eles contavam histórias. E quando você conta a história, você aprende e fixa. Você tem emoções que você viveu. O primeiro encontro com a sua amada. Você sabe o dia, a hora, não sabe? Sim. Sabe o dia, porque mexeu emocionalmente. Um acidente drástico, uma situação muito drástica. Ou seja, na verdade, o que foi criado ali foi gerado epinefrina. Adrenalina no cérebro. Novas experiências. Ela gera, inclusive... Por que a gente pensa que o tempo está passando mais rápido hoje? Porque a gente faz atividades repetitivas. A experiência, sim, ela gera memórias. Então, a gente lembra das experiências que a gente fez. A vez que saltou de paraquedas, a vez que eu quebrei o pé ali jogando bola, a vez que eu ganhei o campeonato de futebol na escola. Então, as experiências, elas geram as memórias. Para a gente matar a parte do pitch, da palestra, e para a gente finalizar, como que a gente faz a palestra, como que a gente não finaliza simplesmente tchau, pessoal, acabou. A finalização, vamos lá, então eu começo a palestra contando uma história que vai ser desenvolvida. Depois, na subida, eu utilizo ali a técnica do jornalista. Quando a gente assiste o jornal, ele começa falando sobre o que vai falar. Mas você não fala o que vai falar, você só dá umas dicas, né? Olha, então hoje aqui eu vou falar sobre como pilota um Boeing, como pilota... Então a pessoa é outra maneira de você aprender. Na aula de hoje, eu vou falar quais foram os mecanismos, o procedimento que o piloto utilizou. Então, ele fez o pitch, ele fez a comunicação com o controlador de voo, só dou uma sinalização. No voo propriamente dito, aí eu vou descrever, né, o que aconteceu. Na descida, é outra transição. Eu vou fazer uma revisão do que eu falei. Alguns jornais fazem... pessoal, então estamos caminhando para o final. É até interessante você usar essa expressão, caminhando para o final, porque as duas piores fases de um voo normal é o pouso e decolagem. E ficou comprovado que os dois momentos que a pessoa mais grava, mais tem atenção, mais grava a informação, é no início e no final da palestra. Então, fala isso. Pessoal, estou caminhando, a pessoa... Você já viu? Você está dando palestra, fala assim, o pessoal caminhando, a pessoa já fica mais atenta. Aí você faz uma breve revisão sem recontar. A pessoa começa a recontar, parece aquele avião que não pousa. E aí, na conclusão tem dois momentos. Tem a conclusão e o fechamento. Qual que é a conclusão e o fechamento? Tem uma diferença. Tá? A conclusão é onde você trabalha com a razão. Pessoal, conforme nós falamos aqui, o piloto errou, pois não seguiu os procedimentos previstos. Razão. Então, você tem que terminar com a razão. E termina, aí vem o fechamento, que você usa você usa emoção. E o piloto sobreviveu e teve condições de dar assistência à sua família. Ou o piloto veio a morrer e a sua família ficou
desassistida, principalmente financeiramente, pois o piloto não teve, né, condições de prover uma assistência financeira para a família e a família ficou em apuros. Então você traz a razão, a pessoa tem que sair de lá, mas, puxa vida, se o piloto tivesse sido prudente, então tem que marcar. Fechamento é conclusão, né, o termo conclusão e fechamento. Razão e emoção. E não acaba com a razão. Acaba com a emoção, que a pessoa sai de lá com a epinefrina totalmente agitada ali. Legal. Sim, sim. Tem palestras que realmente a gente sai assim, foi boa, só que como finalizou, parece. Se não há pouso... o pouso foi beleza, linda, maravilhosa, mas se acidentou no pouso, morreram todo mundo, morreram todos, então não teve graça. Sim, sim. Maravilha, nossa, muito bom. Tá lá no site, você pode ir no canal do YouTube, tem essa aula, eu explico detalhadamente todas as fases. Maravilha, show de bola. Visitem lá o canal do professor. No final a gente vai dar certinho os endereços. Falando agora de mindset, de neuroplasticidade que você falou anteriormente. Como a gente pode oferecer estímulos para o cérebro para aumentar a nossa neuroplasticidade? Eu tenho um módulo do meu curso que chama Múltiplas Inteligências, que foi uma concepção criada por Howard Gardner em 83, 84. Eu utilizo, até tenho um módulo que eu uso múltipla inteligência na aviação. É muita coisa. Então você tem várias, iniciou com 7 inteligências, né? Mas eu gosto de falar uma delas, né? Por exemplo, esporte. Você não precisa ser um atleta, mas o esporte, como o esporte trabalha com o cérebro, é uma coisa magnífica, né? Eu estava vendo agora alguns especialistas falando que o treinamento da batata, da perna, olha só que coisa, retarda a demência para quem tem tendência. Então, o esporte. Ler, então, para a comunicação, a leitura é uma coisa linda, maravilhosa. Aprender idiomas, né? O cérebro aumenta. Então, vamos lá. Estudar matemática, estudar música. Olha que coisa interessante. Alguns países colocam música como no currículo dos estudantes. Né? A música, ela desenvolve o cérebro de tal maneira que essa parte que é criada, né, uma sinapse a mais, vamos dizer assim, uma área a mais que é criada aqui, ela é utilizada depois para matemática. Então, música, esporte, desculpa aqui voltar para a aviação, né? Mas eu tive alguns alunos no curso básico de aviação e eu fiz uma pesquisa, nada científica, né? Mas alguns alunos tinham muita dificuldade, pois quando elas estão numa fase final do aprendizado, eles têm grande dificuldade de pousar o avião, que o avião vem assim, que a gente chama de arredondamento. Tá? Então, ele tem que ter uma noção que as poucas pessoas voam, né? Tem uma dimensão aérea. Então, muitos não têm uma dimensão de profundidade, distância vertical, o avião está afundando. E eu vi que quem jogava basquete, por exemplo, ou handball, um esporte aéreo, tinha mais noção de profundidade, o que nós chamamos, que Howard Gardner chama de inteligência espacial. Tá? Então, olha só que coisa. Quem estuda... Eu acompanhei na Academia da Força Aérea pilotos militares, a formação, pilotos militares. E acompanhei também a formação de pilotos civis. E para você entrar na Academia da Força Aérea, você faz um vestibular complexo. Exige trigonometria, exige geometria espacial, concurso. Mas por quê? Aí você vê que em poucas horas ele se forma um piloto. Um piloto civil que eu acompanhei, às vezes demora muito, muito mais tempo para se formar. Mas por quê? Não é que ele é mais inteligente ou menos inteligente, é que ele é mais preparado. Então, a inteligência, quando se cobra ali o teste de aptidão física, é uma inteligência corporal, uma inteligência física. Então, quando se exige ali trigonometria, ele tem noção, inteligência espacial, inteligência corporal, também inteligência emocional. E essas habilidades são
poucas treinadas. É interessante que quando a pessoa faz o ensino médio fundamental, antes dele entrar no mundo universitário ou corporativo, que ele tenha todas essas habilidades desenvolvidas. E nem sempre tem. Tá? E aí, como desenvolver essas habilidades? Entendeu? Isso que é interessante. Aí é treinamento, jogar xadrez, dar uma noção de inteligência espacial. E outra coisa, eu estou jogando xadrez. Você joga xadrez ou não? Não. Eu joguei. Hoje, muito tempo que eu não jogo. Mas quando eu estou jogando xadrez aqui, né, eu estou treinando a inteligência emocional. Eu não, que lance que ele fez agora? Estou entendendo? Eu não posso ficar nervoso, eu tenho que parar, eu tenho que pensar. Isso é inteligência emocional. O xadrez, eu joguei xadrez muito tempo atrás. O meu tio, o Osney, que mora na Inglaterra hoje, me ensinou. Ele brincando, né, meu tio, ele dava uns croques na minha cabeça. Como você faz isso? Aí, ou seja, não era a jogada que o meu tio estava treinando, era a inteligência emocional. Eu estou aqui, eu faço uma jogada, aí o Caio reagiu como? Esse cara, eu estou lendo, eu estou estudando leitura corporal. Olha o que o jogo de xadrez faz. Outros jogos também, né? Eu estou citando o xadrez, mas outros jogos. Você vai jogar futebol, sério. Tá? Então, jogar futebol. Você não pode se desesperar, você está perdendo. Muitos jogos ganho ou perdido na inteligência emocional. Então, essas habilidades que tem tudo a ver com neurociência, a PNL, a gente podia treinar mais e as pessoas não treinam, né? Entendi. A inteligência emocional, ela ajuda a gente a, inclusive, sair de situações, por exemplo, alguém bateu no seu carro. Você vai xingar a pessoa, se você perder a cabeça, você pode tomar um tiro, você pode ser levado a consequências que, na verdade, não vão te trazer nada, né? A gente vê aí muito repórter, propaganda televisiva, assim, popular, né? Olha, por causa disso, não foi por causa disso que ele deu um tiro. Tem muito mais coisa envolvida. Mas a raiz é a inteligência emocional. O cara morreu, matou, né? A gente fala, morreu de graça. Né? E, de repente, uma vez o cara bateu em mim, ele causou um prejuízo de nada. Eu falei, vamos embora. Ele falou, vamos embora, é isso mesmo? Você não vai brigar? Eu falei, vamos embora, bateu o para-choque, mas as pessoas não estão mais preparadas para isso. Existe também um materialismo, né? Muito premente nisso. Às vezes, um prejuízo de nada, a pessoa, aquele prejuízo é a vida da pessoa. Espera um pouquinho, você perdeu, bateu o carro aqui, não é para tanto, não é para tanto. Então, a gente vê, nós moramos aqui em São Paulo, na capital, o reflexo da falta de inteligência emocional no trânsito, né? A gente vê isso aqui. Sim, sim. Em relação à mentalização, qual que é o papel da oração no cérebro? Existem várias maneiras de você desenvolver o cérebro, várias maneiras. Recentemente, sem apelo religioso, apelo científico, né, descobriu-se que a oração, né, ela tem a neuroplasticidade é incrível. Então, ela tem um acréscimo no fluxo de sangue, né? Inclusive nessa parte frontal, que é a parte onde você toma decisão. Então, se você é uma pessoa de meditação, umas pessoas usam o termo oração, outras de meditação, oração, você tem o cérebro mais preparado para tomar decisões, para pensar, para reagir. Então, a oração, ela faz isso. E dentro da oração, eu gosto muito de atividade religiosa. Às vezes, você vai fazer uma atividade religiosa voluntária. Né? Eu já falei isso, então, está o Daniel com o nosso apoio técnico. Vamos supor que nós estamos aqui numa atividade, uma assistência voluntária, pode ser religiosa ou não. Então, eu estou te ajudando com alguma coisa. Estou cortando o seu cabelo, estou dando uma orientação pessoal. Então, quando você é orientado, você recebe os hormônios trabalham a seu favor. Eu que estou também tenho uma neuroplasticidade nesse sentido, e o Daniel, que não está fazendo nada, está assistindo. Então, é criado um ambiente, e esse ambiente ele favorece, inclusive, o aprendizado, a inteligência emocional. O Howard Gardner chamou isso de inteligência espiritual. Ele não estudou isso. Ele falou assim,
Eu sei que tem. Não no primeiro trabalho dele, eu não falei sobre isso, mas tem. Então nós entendemos que a inteligência espiritual, a oração, falar com Deus, seja lá qual for, não estamos falando aqui de inteligência religiosa, inteligência espiritual. Ela tem um apego muito incrível na neuroplasticidade, que é o crescimento do cérebro. A minha experiência é muito interessante, que de 2 anos para cá, mais ou menos, eu tenho a minha rotina matinal, que aí eu faço minha oração, eu faço o boot, que é uma mentalização de como vai ser meu dia, e faço uma leitura. E também faço o meu exercício físico. Então, eu percebi assim, uma melhora na qualidade de vida, assim, de 2 anos para cá, incomparável, sabe? E em relação à neuroplasticidade também, eu consegui observar o quê? Quando a gente tem novas experiências, a gente acaba aprendendo novas coisas. Por exemplo, eu comecei a correr. Primeiro dia que eu fui correr, eu botei um tênis e fui correr. Aí eu falei, deixa eu ver como que os quenianos fazem. Fui lá no YouTube, aprendi que tem o jeito de pisar, o jeito de respirar. O jeito de... Você tem o jeito para tudo. E aquilo você pode trazer para sua vida. Assim como você sabe, você traz a aviação para a área da comunicação, para todas as áreas da sua vida, você consegue também, com tudo que você expande a sua consciência, também trazer e saber que as coisas elas têm um método. Nada é por acaso, isolado. Quando estudaram o Einstein, descobriram que o cérebro dele pouco diferenciava do cérebro comum. Era um pouquinho mais pesado, mas o que Einstein conseguia fazer, descobriram que ele tinha alguns conhecimentos, ele conectava os conhecimentos. Essa ligação. Então, hoje, quando se fala de multitarefa, já vi gente fazer crítica à pessoa multitarefa. Não. Você acabou de falar. O conhecimento, quando a pessoa jogou basquete, depois ela está conectando, aplicando aquele conhecimento na aviação. Aquela inteligência corporal, inteligência espacial. Então, o teu cérebro, mais importante do que você ter conhecimento, é você saber conectar os conhecimentos, conectar as várias partes. Isso é fenomenal. Então, quando você aprende, você acabou de falar, você falou da inteligência corporal, ou inteligência física corporal. Você pode aplicar isso em várias outras áreas, até num relacionamento. Eu acho que todo mundo tinha que jogar, obrigado a praticar esporte, bater recorde, o seu recorde, né? Bater limite, porque isso aí ele vai aplicar no empreendedorismo, ele vai aplicar na vida em família e tudo. Então o teu corpo aprende, vai trabalhar a seu favor. Você acabou de dar um exemplo aí. Isso é algo que muda realmente. O esporte ele ensina a gente a respeitar o tempo, igual a academia. Regras, academia. Você faz academia. Eu falo, é errado a pessoa fazer academia em busca do corpo. Eu quero ter o corpo em 30 dias. Não, a academia você tem que incorporar no seu hábito, no seu dia a dia. Disciplina. Hoje eu não consistência e longo prazo. Você vai fazendo, daqui a pouco, a hora que você olha, você tá com um corpo legal, você fala, nossa, olha, já perdi aqui a barriguinha, olha, já sequei aqui. Já... Na realidade é uma consequência, e não deve ser a principal consequência. É um resultado benéfico, mas não é o melhor. É disciplina, eu vou usar essa disciplina agora onde? Na hora de ler um livro. Quantas pessoas leem um livro, começam e não terminam? Quantas pessoas começam um curso e não terminam? Se você tivesse aprendido isso no esporte, como você aprendeu, é disciplina. Hoje mesmo, eu faço academia por recomendação médica, né? Hoje, a minha filha, vamos, pai, que elas trabalham. Eu falei, não vou. Elas saíram. Daqui a pouco, não, eu tenho que ir. E fui. Aí encontrei com ela, você vem, pai, tem que vir. Você tem que se disciplinar. Então, aí você usa esse conceito, como você acabou de falar, em todas as outras áreas. Em relação agora a crenças. Crenças, elas são instaladas na gente por nossos pais, por um professor, por alguém que foi autoridade na nossa infância. Como que a gente faz, falando de PNL, para ressignificar uma crença? Olha, eu acho que a melhor maneira, talvez uma maneira de você
considerar é ver os resultados. Essa crença, qual resultado ela está me trazendo? Eu aprendi isso com meu pai, que eu aprendi com meu avô, mas espera um pouquinho. Será que não está na hora de mudar esse comportamento? Não está na hora de mudar essa conduta? Porque síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu fui sempre assim. Sempre Gabriela, é uma música antiga, não sei se você conhece, a música da década de 70. Então, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Sempre Gabriela, espera um pouquinho. Qual o resultado que eu estou tendo assim? Uma vez eu fui tratar um caso, um casamento, né? Muito interessante, que o casal, infelizmente, acabou se separando, mas quando eu fui conversar com a senhora, ela falou assim, o meu marido casou comigo assim, se ele quiser vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Eu falei, não é assim. Precisa significar alguma coisa, tratar. Então as pessoas se prendem ao passado, né? Einstein falava, né? Você quer resultados diferentes com condutas iguais. Então analise o resultado. Esse resultado está sendo benéfico para a sua saúde? Saúde física, saúde financeira, saúde mental, para a família. Analisa o resultado. Não, isso não está sendo bom para mim. Aí você, analisando o resultado, você vai ter que mudar o comportamento, que às vezes, muitas vezes, né, a pessoa quer mudar o resultado sem mudar o comportamento. Não tem como você mudar. Eu quero mudar o meu corpo, estou muito gordo, mas se eu não fizer não tiver uma prática física, eu não vou mudar. É impossível mudar. Então eu preciso mudar o meu comportamento para mudar o resultado. E está dando certo? Tá. Não está dando. Então o resultado não é o que você quer. Tá? Agora, qual resultado você quer? O resultado é esse. Aí, o que você precisa para... E aí, às vezes, eu dou uma dica, a pessoa não consegue nem analisar o resultado e nem saber, às vezes consegue, nem saber o que fazer para mudar o resultado. Aí procura um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, de repente, um psicanalista. E dependendo da situação, é complicado, porque muitas vezes a pessoa acha que está bem, né? Ela não consegue nem a inteligência emocional, porque a inteligência emocional, primeiro você precisa se enxergar. E às vezes a pessoa... Aí não é nem a pessoa, um parente, um pai, um filho, alguém falou, você precisa de um profissional. Aí um profissional falou, Caio, os teus resultados não estão bons. Olha as consequências, eu mostro o resultado. Aí quer mudar? Quero mudar. Então, para mudar, você precisa fazer isso. Então, aí eu acho a importância de um profissional da saúde mental para fazer isso. Uhum. E na sua vida... Qual uma crença que você tinha que você ressignificou? Rapaz, eu tinha, ainda tenho, né? Agora eu consigo controlar mais. É um senso de justiça. Quando eu via alguma injustiça em qualquer área familiar, no ambiente de trabalho, por exemplo, se eu visse você tratar com injustiça o Daniel, uma forma, eu preciso me controlar até isso. Eu tinha uma crença de provocar a justiça. Eu ia para cima de você não vai fazer, às vezes, uma forma até mais injusta do que você foi com ele. Então, eu aprendi um versículo na Bíblia, né? Por que você vai ser demasiadamente justo? Prejudicaria a ti mesmo. Então, tem certas coisas, eu posso até arrumar a casa. Poxa, eu preciso arrumar o Caio em relação... Mas a justiça, ela precisa ser feita, mas... Para ser justa, ela tem que ser feita com muita parcimônia, calma. Então, eu tenho esse senso de justiça, às vezes, aflorado, mas eu tenho que me controlar. Entendeu? Essa crença, para mim... Eu tive muitos prejuízos, né? Eu fui criado como meu pai era muito rígido, muito assertivo. Tá? Ele usava uma expressão, o que eu tenho para falar, eu falo na cara. Não, é melhor, às vezes, você não falar na cara. Controla, não precisa mentir. Não precisa mentir, mas ver se é o momento. Aí tem comunicação, né? Não é o momento de falar, ou é o momento, mas não é agora. Deixa passar um pouquinho. Então, esse senso de justiça é uma crença que eu aprendi com o meu pai, com a criação mais antiga, né? E eu acho que eu preciso melhorar. E às vezes eu dou uma escapadinha, mas esse, para mim, dentre várias coisas que eu aprendi na vida, o senso de justiça precisa ser melhorado. Muitas vezes, em alguns momentos, a gente vive momentos tensos na vida. Desses seus 40 anos aí como piloto, como operador,
Queria que você contasse um momento que foi muito tenso e como que você fez para superar esse momento. Eu vou contar aqui, na aviação, 2 experiências. Uma vez eu estava trabalhando no campo de matos como controlador e um piloto cruzou aqui, ele não ia pousar em campo de matos. Ele passou na minha área, sobrevoou o aeroporto e foi pousar em Congonhas. Era um piloto que ele estava irregular, ele estava voando um táxi aéreo carregando uma carga, estava acima do peso. Depois eu estudei o carro, estava acima do peso. E na hora que ele foi pousar, ele precisou arremeter por causa de um problema lá. Mas na hora que ele arremeteu, um dos motores falhou. E aí a carga de trabalho aumenta muito. Quando você tem um monomotor, você tem que reduzir isso, reduzir aquilo. E era um táxi aéreo. Por ser táxi aéreo, tinha que ter 2 pilotos. E ele, para economizar ali para a empresa, tinha ele só. Ele falou que o patrão não precisa contratar o comandante que eu dou conta de tudo. Mas na hora ali não deu conta. Interessante que minutos antes, eu não lembro dele, nem quis saber quem era. Mas como eu fui professor há muito tempo, ele reconheceu minha voz. Oi, Calazans, tudo bem? Eu falei, assim, falando na fonia, né? Falei, tudo bem. E daqui a pouco, eu falei para ele, ok, livre a minha área e chama Congonhas para pousar lá em Congonhas, o controlador. Aí daqui a pouco Congonhas me chama. Cara, às vezes ele não me chamou, ele arremeteu, o que aconteceu? Até saber o que ele arremeteu e caiu. E ele caiu. E aquilo me deu um negócio tão esquisito, porque ele falou comigo agora. Não passou, né? Não fez 5 minutos. Então, já era umas 10h30, 11 horas da noite, aquilo me deu uma sensação de impotência, né? O que eu podia ter feito por ele, para que ele... Então, esse vácuo, eu não tive culpa, responsabilidade nenhuma nesse acidente. Mas é esquisito, né? Você está conversando com uma pessoa, ele mandou um grande abraço, professor Calazans, e minutos depois ele estava morto, né? Então, isso aí, para mim, vários impactos, né? Mas eu teve uma coisa também, até um colega meu, Macedo, que era piloto também, proprietário de aeronave, uma vez ele estava voando, eu trabalhava em Guaratinguetá, e houve uma desinformação no tráfego aéreo. Ele veio lá do interior de São Paulo para Guaratinguetá e as condições estavam todas fechadas. E ele ia cair e o acidente era iminente. Ele falou, cara, ele me reconheceu, claro, a gente voava junto, inclusive no avião dele. Eu falei, puxa, o que eu vou fazer? Ele estava lá sozinho esse dia, trabalhando como controlador. Aí eu me lembrei que eu conhecia a área lá, eu falei, Macedo, aí já falando na fonia, eu conheço bem a área aqui, já voei muito aqui, ele também. Geralmente lá perto da Serra da Mantiqueira tem um buraco. O buraco que a gente fala era um espaço entre as nuvens, né? Então, normalmente lá tinha a gente chamava de buraco, mas não era nada irregular. E ele conseguiu ir até lá e conseguiu alcançar condições visuais e veio para pouso, né? E aí, um dia eu encontrei com ele na rua, depois disso, né? Ele me deu um abraço e ficou segurando, né? Ele falou, Calazans, a minha vida esteve nas tuas mãos. Claro, né? E ficou até uma situação estranha que na rua, né, ele me abraçando e me segurando assim, né? Mas eu entendi o que aconteceu. Então, assim como eu tive uma frustração, né, nesse acidente que morreu, eu fui usado para que ele estava com pouco combustível, ele não cometeu nenhuma irregularidade. As condições meteorológicas elas se degradaram repentinamente, inviabilizando o voo naquelas condições. E a gente conseguiu. Então, como eu tive uma frustração na morte de um colega, eu tive Estou contando 2 experiências, tá? Mas teria muito mais experiência. E nesse caso aí foi uma coisa muito boa que ele falou, eu devo minha vida a você. Eu falei, nada disso. Mas, contudo, eu acredito que Deus, né, que salvou, e eu fui usado no projeto de Deus, eu fui inserido. Isso. E como que é ser controlador de tráfego aéreo em Congonhas? Que imagino que é uma loucura. Eu não sei hoje, né? Nós estamos gravando aqui em 2024, mas Congonhas foi o aeroporto mais movimentado do país. Tá? Estresse, né? Muito estresse, mas eu acho legal, né? Hoje eu não sei como que está, segundo a Organização Mundial de Saúde, o controle de tráfego aéreo foi a profissão mais estressante. E o que eu acho interessante quando você estuda para ser controlador, você estuda navegação aérea, regulamentos,
meteorologia, dentre muitas outras coisas. E é uma profissão que você tem que colocar todo o seu conhecimento em prática. Não pode dar overboard, por exemplo, eu fui controlador radar, não pode dar game over. Então a adrenalina, você tem que. É uma adrenalina, mas ela é uma adrenalina controlada. Eu me lembro uma vez que eu peguei uma situação de tráfego aéreo muito complexo, mas quem me visse estava assim, oi, Calazans, falando com o avião, você curva para a direita, você sobra. Assim, calmamente. Mas quando eu saí, eu estava puramente ensopado. Mas não estava molhado, estava ensopado. Ou seja, eu nem percebi. Então, uma coisa que eu aprendi no controle de tráfego aéreo foi controlar as minhas emoções. Não que eu não tivesse emoção, mas elas eram controladas. Né? E nos meus últimos dias de serviço, eu estava no controle radar e uma estagiária nova, uma novinha, a gente chama de novinha, né? Uma controladora que estava chegando. No início do serviço, a gente abriu o escopo radar, aí chegou uma aeronave, né? A primeira aeronave que entra no setor lá, eu comecei a falar com ela. Depois chegou outra, eu falei com ela. Chegou a terceira, quando eu vi tinha 6 aeronaves, e sendo que 2 ou 3 eu estava falando inglês. Aí a controladora estagiária, falou, como que você consegue? Eu falei, como consegue o quê? Aí depois eu estou até discutindo com um colega que faz mestrado em neurociência, que é uma coisa, eu estava falando com um avião aqui, e já vendo o outro se aproximando por aqui, então eu estava falando com esse, pensando automaticamente, simultaneamente, pensando que eu ia falar com outro. E depois não eram 3, eram 4. Aí, então, e eu nem tinha percebido que eu tinha adquirido essa habilidade, né, de pensamento simultâneo, porque a neurociência acredita que você não consegue pensar 2 coisas ao mesmo tempo. Você pensar, você pode... Eu estou pensando, falando com você, mecanicamente, né, fisicamente estou fazendo outra coisa. É possível eu falar e abrir a garrafa aqui. Mas a neurociência, muitos neurociências acreditam que você não consegue pensar a mesma coisa no mesmo tempo. Você tem, às vezes, você pensa rápido, você está parando uma, começando outra. Mas nem controle de tráfego aéreo eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida alguma coisa, porque eu falava com uma aeronave e às vezes era complicado. Eu estava falando com uma aeronave e identifiquei um conflito aqui no radar, né? Começa que você está vendo o que eu estou fazendo, eu estou olhando aqui, eu adquiri visão espacial, né? Então eu não preciso fazer assim para ver outra aeronave. Eu já aprendi que eu desenvolvi a visão periférica. Então o escopo radar é uma tela grande, eu estou olhando aqui e consegui, falando com essa aeronave, detectar o conflito. E mais a aeronave está falando comigo. Aí eu estou pensando, como que eu vou resolver esse conflito entre 2 aeronaves que estão em rota de colisão? Então, isso para mim foi maravilhoso. Esse treinamento que não começa num dia, né? Não começa num dia, mas isso é treinamento de... Um controlador, para ter eficácia e eficiência para trabalhar em Congonhas, é no mínimo 10 anos. Depois que ele adquire essa habilidade. Estamos caminhando para o fim aqui. Professor, pode dar sua mensagem final aí para a nossa audiência, falar como eles podem te encontrar e deixar sua mensagem final aí. Caio, primeiramente eu quero agradecer para você me colocar a bordo desse voo. Para mim é muito legal. O tempo foi corrida, a gente poderia até falar mais, mas eu estive assistindo algumas palestras, algumas entrevistas com empreendedores ou CEOs, executivos do mundo corporativo, e eles têm enfatizado que a habilidade mais requerida hoje no mundo corporativo é o soft skill, que é a habilidade de conduta, comportamento. E dentro do soft skill é a comunicação. Infelizmente, essas habilidades são pouco treinadas ou até mesmo não são treinadas. E aí as pessoas são admitidas devido às suas habilidades técnicas e muitas demitidas ou não alcançam sucesso na carreira por causa da habilidade, né, do soft skill. Então fica aí. Vamos dar atenção à habilidade técnica, estudar português, matemática, inglês, tudo bem. Mas não vamos esquecer a habilidade, o soft skill, comportamento e conduta, e principalmente a habilidade espiritual. Para mim, não tem como nós descartarmos a habilidade espiritual, que está, na minha opinião, a inteligência espiritual está acima.
né? Você pode desenvolver a inteligência corporal, física, mental, intelectual. É isso aí. E na minha concepção, eu trabalho muitas frentes, mas para mim a principal é o soft skill, considerando aí comportamentos e inteligência espiritual. Bom, é isso aí. Bom, embarque nesse voo você também da comunicação. O professor ele tem cursos, como eu falei, na área de preparação para concursos, copywriting, comunicação em si, que ele explica como você tem uma boa oratória. Pode completar aí os seus cursos e como o pessoal te encontra lá, professor? Nós temos aí também na área de conduta, comportamento, temperamentos, né? A gente atua com psicanálise, né? Sou psicanalista e também a gente atua como neurocientista, né? Então, é toda essa concepção. E trabalho com político, debate, comunicação, gerenciamento de crise, a gente usa muito isso. No canal do professor Calazans, né, no canal do YouTube eu tenho várias aulas, tem um site IPK, é Instituto Professor Calazans, lá nós temos uma gama imensa de cursos, inclusive muitos cursos gratuitos. No canal do YouTube tem vários videoaulas. E no meu Zap, né, que é 11 9 8693 6733. E as pessoas sendo membro, eu tenho a concepção membro da academia do Oratório e Comunicação. As pessoas sendo membros têm direito a vários cursos gratuitos ou descontos especiais em cursos especiais. Maravilha, obrigado, professor. Esse foi mais um nosso podcast, onde as ideias se encontram. Não se esqueça de se inscrever, tocar no sininho também, que toda semana a gente lança um episódio novo, trazendo pessoas com sucesso em diversas áreas da vida, trazendo muito conhecimento e prática para você aplicar no seu dia a dia. Nos vemos no próximo episódio.